Não use colírio antes de ver este vídeo. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal. E o objetivo desse vídeo é simples, é orientar todos aqueles que usam colírios, quer seja ele lubrificante para o glaucoma, enfim, no pós-operatório de cirurgias como pterígio, retina, catarata, para que essas pessoas aprendam a usar colírio do jeito certo. Mas antes de usar, vocês têm que ver esse vídeo, encaminhar, curtir, compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas aprendam o jeito correto ao se usar um colírio. Porque como muita gente sabe, colírio é um medicamento e tem que ser usado da forma correta. Quando a gente usa o medicamento da forma errada, ao invés de ele fazer o bem para o nosso corpo, ele acaba fazendo o mal. Então, a partir de uma dúvida de uma paciente, me perguntou como que ela deveria usar, dúvidas básicas ontem no consultório, eu decidi fazer esse vídeo aqui para esclarecer muitas informações básicas que os médicos e os oftalmologistas acabam esquecendo na hora de prescrever um colírio, ou até mesmo aqueles médicos generalistas que trabalham em UPA, centro médico, hospital, eles acabam prescrevendo colírio e não explicam para o paciente como que ele deve ser usado, não explicam para o paciente como que deve ser feito o uso desse colírio. Então hoje eu vou tentar esclarecer para vocês o jeito certo, eu vou dar várias dicas, eu vou falar para vocês vários hábitos que vocês têm que ter para que vocês usem o colírio da maneira correta e para que ele funcione, porque não adianta de nada vocês usarem o colírio da forma errada. Beleza, pessoal? A primeira dica que eu vou dar hoje é a seguinte: não compartilhe o seu colírio com ninguém. Por que eu falo isso? Colírio, gente, é um medicamento individual. Não faz sentido você compartilhar esse colírio com o seu amigo, com o seu neto, com a sua vizinha que está com sintoma parecido que o seu e você acha que você é médico, que você pode prescrever. Por quê? Primeiro que você não sabe se a pessoa realmente precisa desse medicamento. E segundo, que quando a gente compartilha o colírio, a gente com certeza tem que saber que a gente pode estar levando para a pessoa aquela nossa doença. Por exemplo, se eu estou usando um colírio porque eu estou com conjuntivite, se eu compartilho aquele colírio, a chance da pessoa pegar essa doença é gigantesca. E quando eu falo conjuntivite, eu não estou me referindo só a conjuntivite, eu estou me referindo a qualquer doença infecto-contagiosa. É por isso que a gente não pode usar colírio de outra pessoa. Além disso, o colírio ele tem uma função. Então, se eu não sei se a pessoa precisa usar aquele colírio, eu não vou prescrever aquele colírio para ela, sendo que eu não sou médico. Beleza? Além disso, quando a gente está usando o colírio de uma outra pessoa, você não sabe a validade daquele colírio, você não sabe se a pessoa guarda esse colírio da forma correta, você não sabe se a pessoa é suja, se a pessoa é limpa, enfim. Colírio não pode ser compartilhado. Essa é a minha primeira dica que eu dou para vocês já guardarem logo de cara, pessoal. A segunda dica é: o colírio, quando a gente prescreve, é apenas uma gota. Não faz sentido algum vocês usarem 2 gotas. Ah, doutor, mas eu esqueci de pingar uma gota de hoje de manhã e foi prescrito uma gota 2 vezes ao dia. Então, se eu esqueci de pingar gota na manhã, eu vou pingar 2 gotas à noite. Gente, isso não existe, isso não funciona, tá? O nosso olho, ele só consegue absorver uma gota. Então, quando a gente acaba usando 2 gotas, o que você está fazendo? Você está jogando uma gota fora. Você está gastando dinheiro de forma desnecessária, porque de nada vai adiantar você pingar 2 gotas no olho. Tá bom, pessoal? Essa dica é fundamental, porque essa dica faz vocês economizarem muito dinheiro ao longo de 1 mês, às vezes 2 meses de uso da medicação. Então, se o doutor passou 3 vezes ao dia, se a doutora passou 3 vezes ao dia, vocês têm que pingar uma gota de manhã, uma gota à tarde e uma gota à noite. Se você estiver usando mais do que uma gota, você está jogando a segunda gota no lixo. Então, se vocês estão gostando do vídeo, se o vídeo está sendo bom, se vocês estão aproveitando, fica aqui, porque a principal dica eu vou dar no final do vídeo. Essa dica com certeza você não sabe e tem grande chance do seu oftalmologista não ter te explicado. Então se inscreve no canal, deixa o like e vamos para as próximas dicas antes de você abrir o seu colírio e usá-lo. A próxima dica é: guarde os colírios em um local correto. Não deixe os colírios na mão de criança, porque criança a gente sabe que vai pegar, pode acabar usando, ou então a gente pode confundir esse colírio. Pessoal, eu já peguei paciente que confundiu colírio com Nelsoro.
e aí pingou no olho, ardeu, acabou machucando a córnea, teve que ir para o meu consultório. Então guarde o colírio em um local separado, não deixe o colírio, por exemplo, pegar muito sol. Eu vejo muita gente que tem olho seco, vai no oftalmologista, o oftalmologista prescreve para essa pessoa um lubrificante determinado, a pessoa acaba levando o lubrificante e deixando o lubrificante no sol. Gente, isso não é o correto. Então pega a bula ali e vê qual é o correto de temperatura do colírio para que o colírio não estrague, porque o colírio quando estraga, ele acaba facilitando a contaminação. E um colírio contaminado, pessoal, é muito complicado, porque um colírio contaminado pode levar a cegueira, tá? Um colírio contaminado, ele pode ser contaminado por bactéria, por vírus e por fungo. Quando ele é contaminado principalmente por fungo, ele acaba dando uma contaminação ocular muito grave, uma infecção ocular muito aguda, súbita e muito difícil de tratar. É por isso que a gente tem que guardar o nosso colírio direitinho, olhar a bula e ver qual é a temperatura. Por exemplo, tem muito colírio de glaucoma. Se você tem glaucoma, você sabe o que eu estou falando, ainda mais se você usa uma classe chamada análogo de prostaglandina, tá? O nome difícil, mas geralmente são chamados de xalatan, latonan, brimatoprosta, latanoprosta. Esses colírios, muitas vezes, eles têm que ser guardados na geladeira. Então, de nada adianta a gente estar usando o colírio e o colírio está fora da geladeira, tá? Ele perde a propriedade dele e ainda facilita a contaminação desse colírio por germes que eu já falei. Outra dica muito importante é: caso você use mais de um colírio ao longo do dia, como assim? Médico, você tem glaucoma e o médico te prescreveu 2 colírios, ou então você operou catarata, você operou glaucoma, operou pterígio, retina, você tem que usar vários colírios. Um colírio é 3 vezes ao dia, tá? 8 da manhã, meio-dia e 8 da noite. O outro colírio, ele é 2 vezes ao dia, 8 da manhã e 8 da noite. Então, de manhã e à noite, você vai usar 2 colírios. Quando você pingar um colírio, uma gota apenas, como eu já falei para vocês, eu já dei essa dica para vocês, você vai pingar uma gota e vai aguardar 5 minutos, no mínimo, para que você pingue a outra gota. Porque se você pingar as 2 gotas dos colírios diferentes juntos no olho, de nada vai adiantar, pessoal. O nosso olho, ele não consegue absorver as 2 substâncias, tá? Então a gente vai acabar jogando fora, desperdiçando e principalmente a substância não vai atuar no nosso olho. É por isso que a gente tem que pingar uma gota, aguarda 5 minutos no mínimo e aí sim pinga a outra gota no mesmo olho. Essa dica é fundamental, principalmente para aqueles pacientes que, por exemplo, têm glaucoma, precisam controlar a pressão dentro do olho, às vezes usam 2, às vezes usam até 3 colírios todo dia. Então, pinga um colírio, aguarda 5 minutos, pinga o outro colírio, tá, pessoal? E agora, por último, vem a última dica, que é a mais importante de todas, que eu tenho certeza que você não sabe e que o seu oftalmologista provavelmente não te ensinou. Essa dica é a seguinte: antes de falar, eu vou pedir para você seguir o canal e eu vou pedir para você deixar o like, tá? Agora que você já fez isso, eu vou te explicar qual é essa dica. É a seguinte: aqui está um colírio, tá? Eu tenho um colírio aqui na minha mão, um colírio lubrificante que eu ganhei de amostra grátis. E esse colírio tem uma validade, tá? A validade do colírio, eu vou mostrar aqui, vou ver se vocês conseguem ver. Ó, a validade do colírio aqui tá de dezembro de 2025. Então, esse colírio aqui, não importa o nome, né? Tá com a validade de dezembro de 2025. 1 ano e meio aí de validade de uso. Quando a gente abre o colírio, vem o colírio e vem também a bula do colírio. Eu sugiro que todos vocês, ao abrir um colírio, leiam a bula do colírio, porque é na bula que a gente vê a verdadeira validade do produto, tá? Vamos procurar aqui na bula que eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, pessoal, na bula tá o seguinte: esse colírio, depois de aberto, ele é válido por 6 meses. 6 meses. Ou seja, nós estamos hoje em abril de 2024. Se eu abrir este colírio aqui hoje, ele é válido até o final de 2024. E na validade da caixa, como eu já expliquei, está final de 2025. Ou seja, eu explico para vocês. O colírio, se a gente não abrir esse colírio, ele é válido
até o final de 2025, ele está na validade. Depois que a gente abre esse colírio, não vale mais, a validade da caixa cai por terra, tá? O que está valendo é o que está escrito na bula. Ou seja, depois que a gente abre esse colírio, que a gente usa esse colírio, ó, depois que a gente usa esse colírio, ele só é válido por 6 meses e não por aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, como está na caixa. Isso é fundamental. Eu vejo muitas pessoas usando colírio lubrificante, por exemplo, falando que tá com a sensação ainda de areia nos olhos, de queimação, o colírio não resolve. E quando eu pego o colírio para ver a validade do colírio, o colírio já está vencido há meses. E a pessoa fala, Ué, na caixa estava falando que a validade era de 1 ano e meio, de 1 ano. Pois é, pessoal, vamos nos atentar a isso. Isso é muito importante, porque o colírio vencido, ele não só funciona, como ele favorece e muito a contaminação por aqueles germes que eu já falei, que são, por exemplo, vírus, bactérias, ou então principalmente e pior, são os fungos. Então, assim que você comprar um colírio na farmácia, você vai olhar a validade da caixa e você vai olhar a validade que tem dentro da bula. Porque após aberto, o que vale é a bula, pessoal. E por último aqui, vai uma diquinha extra para todo mundo. Colírio não se compartilha e colírio não é tudo igual. Quando o médico prescreve para você um colírio lubrificante, tem que ser aquele colírio lubrificante. Não pode ser o da vizinha, o do amigo, o do seu filho, porque cada colírio lubrificante é um. Existem diversos tipos de colírio lubrificante. Eu já dei uma aula aqui, já dei um vídeo aqui sobre olho seco e eu já expliquei isso para vocês. Tá? Os colírios são 30, a gente vai numa farmácia, vê 30, 40, não pode pegar qualquer um. Tem que ser aquele que o médico lhe prescreve. Por quê? Porque tem colírios com conservante e tem colírios sem conservante. A gente não sabe qual é aquele colírio que você precisa. Então, colírio lubrificante, vai a dica para vocês, a última. Não é tudo igual, pessoal. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço para vocês, mais uma vez, deixarem o like aqui e se inscreverem no canal, porque quando vocês fazem isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, e aí o YouTube acaba disseminando esse conteúdo para muitas pessoas, e com isso a gente consegue levar saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis. E esses problemas que eu expliquei para vocês, eles são muito comuns, muita pouca gente sabe disso, pessoal. Então, quanto mais a gente compartilhar o vídeo, melhor e mais as pessoas vão ter acesso a uma saúde ocular de qualidade, a uma saúde ocular produzida por um profissional especializado na área. Tá bom, pessoal? Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!